exagerada. A pessoa com esse traço de personalidade busca constantemente a confirmação de sua atratividade, a aprovação e o interesse dos que a rodeiam. Sua identidade não se baseia em uma coerência interna, mas reações externas. Para existir, precisa ser vista. Esse tipo de personalidade é frequentemente confundido com uma abertura natural ou extroversão, mas a diferença está em uma dependência emocional profundamente enraizada. O histriônico não apenas aprecia a companhia, ele precisa dela para sustentar sua autoestima. Seu comportamento se distingue pela exageração, pela sedução, pela instabilidade emocional e pelo dramatismo. As emoções são superficiais, mas expressas com intensidade. O riso rapidamente se transforma em choro, a alegria em desespero. Essa personalidade histriônica tem como base uma necessidade profunda de ser amado e reconhecido, muitas vezes originada em uma infância onde o amor era condicional, dependente do encanto, da obediência ou da satisfação de expectativas. Na vida adulta, isso leva a dificuldades em estabelecer relações autênticas e profundas, pois cada interação se torna um palco onde é preciso interpretar o papel de sedutor, de vítima ou de herói. É uma personalidade aprisionada na ilusão da proximidade. A pessoa histriônica pode criar vínculos com muita rapidez, mas tem dificuldade em mantê-los em um nível de verdadeira intimidade. Por trás da fachada de encanto esconde-se um medo do abandono e uma sensação de vazio que nunca se preenche por completo, porque cada relação é um meio e não um fim em si mesma. O relacionamento com uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade histriônica é uma experiência intensa, cheia de emoções, sedução, dramas e reviravoltas constantes. A princípio, pode parecer um romance com um herói de cinema, carismático, encantador e completamente voltado para o outro. O histriônico pode inundar o parceiro com atenção, elogios e ternura, dando a impressão de um amor profundo. Mas essa intensidade pode ser enganosa, pois, embora a relação pareça especial, ela serve principalmente para satisfazer sua necessidade de ser admirado. Com o tempo, o parceiro percebe que a relação gira em torno de uma única pessoa. O histriônico exige atenção constante, sente-se rapidamente negligenciado ou rejeitado e reage de forma exagerada até mesmo a pequenos sinais de distanciamento. Cada dia pode se transformar em um espetáculo emocional, da euforia ao desespero, da empolgação à acusação. Quando não recebe atenção suficiente, pode provocar conflitos ou encenar situações dramáticas para voltar ao centro das atenções. A proximidade com o histriônico é superficial. Parece profunda, mas falta um verdadeiro intercâmbio emocional. Quando o parceiro tenta falar sobre sentimentos difíceis ou estabelecer limites, encontra incompreensão, ressentimento ou reações teatrais. Qualquer tentativa de confronto pode ser interpretada como um ataque, qualquer crítica como uma rejeição. A relação torna-se um palco de reforço constante da autoestima do histriônico, enquanto o parceiro se torna o receptáculo de seus estados de ânimo e necessidades. O ciúme e a rivalidade são elementos frequentes nesse tipo de relação. A pessoa histriônica não quer apenas ser amada, mas também ser excepcional, a mais atraente e insubstituível. Quando outra pessoa recebe atenção, isso pode desencadear cenas dramáticas, acusações de infidelidade ou tentativas de manipulação emocional. A relação se transforma em uma montanha-russa emocional, alternando entre atração e rejeição. Parceiros de pessoas histriônicas costumam sentir-se exaustos, cansados de satisfazer constantemente necessidades emocionais sem reciprocidade. Perdem o próprio senso de identidade e se submetem aos estados emocionais e expectativas do outro. O relacionamento com um histriônico pode se tornar viciante, porque por trás do drama também há paixão, e por trás do caos, uma necessidade profunda de amor. Mas só ao compreender que se trata de um amor condicional, é possível perceber de que prisão se está, de fato, tentando escapar. O diagnóstico do transtorno de personalidade histriônica baseia-se na avaliação de padrões duradouros de comportamento, emoções e relações interpessoais que surgem no início da idade adulta e persistem em diversos contextos da vida. Os critérios essenciais estão definidos no DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, classificação norte-americana dos transtornos mentais, assim como na CID-11,
Classificação Internacional de Doenças. Uma pessoa pode ser diagnosticada com transtorno de personalidade histriônica se preencher pelo menos 5 dos seguintes critérios, segundo o DSM-5. Sente-se desconfortável quando não é o centro das atenções. Adota frequentemente um comportamento provocativo ou sedutor nas relações interpessoais. Apresenta mudanças rápidas de humor e emoções superficiais. Utiliza uma linguagem emocionalmente carregada, mas pobre em conteúdo. Dá ênfase excessiva à aparência física como meio de obter aprovação. Demonstra teatralidade, dramatização e expressões emocionais exageradas. É facilmente influenciável por sugestões e opiniões de outros. Percebe os relacionamentos como mais íntimos do que realmente são. O diagnóstico não se baseia em uma única observação, mas exige uma anamnese clínica aprofundada, entrevistas com um psicólogo ou psiquiatra, além de uma avaliação do funcionamento em diferentes áreas da vida: trabalho, relacionamentos, emoções e identidade. É importante descartar outros transtornos, como os transtornos do humor, o transtorno de personalidade borderline ou o transtorno de personalidade narcisista, que podem apresentar sintomas semelhantes. O transtorno de personalidade histriônica também pode coexistir com outros transtornos, o que torna o processo diagnóstico ainda mais complexo. O diagnóstico deve ser feito exclusivamente por um profissional qualificado, não com base em características ou observações isoladas, mas após uma análise minuciosa dos padrões de funcionamento e do impacto na vida da pessoa afetada. Exemplos de pessoas com transtorno de personalidade histriônica ilustram padrões comportamentais característicos que se manifestam em situações do cotidiano. Embora à primeira vista possam parecer extrovertidas ou emocionalmente intensas, suas ações geralmente resultam de uma necessidade profunda de ser o centro das atenções e obter aprovação. Sylvia, atriz em um grupo de teatro amador, chama sempre a atenção pela roupa, pelo comportamento, pela voz. Durante os ensaios, domina o palco, flerta com o diretor e dramatiza cada crítica. Quando não está no centro dos acontecimentos, torna-se irritada e pode criar uma cena emocional. Relata seu passado de forma colorida, muitas vezes exagerada, escolhendo palavras para despertar pena ou admiração. 2. Rafael, chefe de equipe de vendas. No escritório é considerado encantador e sociável, mas os colegas sentem que ele os manipula. Muda de opinião com frequência, reage de forma dramática diante de fracassos e se gaba de suas conquistas. Nas reuniões, comporta-se de forma teatral e desvia a atenção com anedotas pessoais. Quando outra pessoa recebe reconhecimento, Rafael começa a duvidar de suas próprias capacidades ou se retrai visivelmente. Kásia, estudante de psicologia. Nas aulas, veste-se de forma provocante e flerta com os professores. Costuma falar de suas experiências emocionais de maneira dramática e exagerada, sem conseguir explicar os detalhes. Gosta de afirmar que todos a invejam por algo. Quando não é o centro das atenções, fica irritada, chora ou começa a relatar traumas para recuperar o foco. 4. Michal, ativo nas redes sociais. Publica diariamente mensagens emocionais, fotos de eventos e relatos de seu estado de espírito. Qualquer falta de reação é percebida como rejeição pessoal. Pode falar publicamente sobre seu coração partido após um encontro frustrado. Na vida real, seus relacionamentos são breves e intensos, marcados por sedução e ciúmes. Esses exemplos mostram como funciona uma pessoa com transtorno de personalidade histriônica, frequentemente encantadora e expansiva na aparência, mas sob a superfície esconde-se uma profunda instabilidade emocional, medo da rejeição e uma necessidade constante de validação por meio dos outros. A terapia para pessoas com transtorno de personalidade histriônica foca no aprofundamento do autoconhecimento, no aprendizado da regulação emocional e na construção de relações autênticas. Essas pessoas costumam procurar um terapeuta quando enfrentam dificuldades nos relacionamentos, passam por crises emocionais ou sentem um vazio interior, especialmente quando seu comportamento deixa de gerar a atenção e o reconhecimento esperados. Terapia individual. A principal forma de tratamento é a psicoterapia de longo prazo. A terapia psicodinâmica é especialmente eficaz para ajudar a compreender os mecanismos profundos do medo, de rejeição e da dependência emocional.
Já a terapia cognitivo-comportamental busca modificar padrões disfuncionais de pensamento e comportamento, como a dramatização excessiva ou a manipulação emocional. É fundamental desenvolver de forma gradual a capacidade de vivenciar e expressar emoções de maneira coerente e realista. Relação terapêutica. Pessoas histriônicas tendem a idealizar o terapeuta, buscar proximidade emocional ou tentar seduzi-lo. O terapeuta deve ser capaz de estabelecer limites claros e confrontar o paciente com seus padrões, mantendo, ao mesmo tempo, empatia e consistência. À medida que a terapia avança, o paciente pode começar a distinguir entre intimidade verdadeira e expressão teatral. Tratamento farmacológico. Os medicamentos não são a primeira escolha de tratamento, mas o apoio farmacológico de curto prazo pode ser considerado em casos de transtornos afetivos ou de ansiedade coexistentes. Apoio aos familiares. Familiares e parceiros de pessoas com transtorno de personalidade histriônica podem vivenciar verdadeiras montanhas russas emocionais, entre sedução, dramas e acusações. É essencial que os próximos tenham acesso a programas de psicoeducação e aprendam a diferenciar as verdadeiras necessidades da pessoa de comportamentos manipuladores. Em alguns casos, a terapia familiar ou o acompanhamento sistêmico pode ser útil, especialmente quando as relações se tornam codependentes. Objetivos do acompanhamento: desenvolver expectativas realistas nos relacionamentos, reduzir a dramatização na comunicação, reforçar a autoestima independentemente do reconhecimento externo, construir uma autoimagem autêntica, sem distorções exageradas, fomentar a empatia e a capacidade de escutar o outro. O processo terapêutico pode ser desafiador e exige paciência. Pessoas histriônicas frequentemente interrompem a terapia quando deixam de estar no centro da atenção. No entanto, com o apoio adequado, seu funcionamento emocional e a qualidade de seus relacionamentos podem melhorar de forma significativa. O histriônico realmente acredita no que diz ou está apenas atuando? Na maioria dos casos, sim, ao menos naquele momento. Ele fala a partir da excitação emocional, não da reflexão. Por isso, costuma ser inconsistente e às vezes se contradiz, mas não de forma intencional. Para ele, os sentimentos são a verdade, mesmo que os fatos não os confirmem. Por que diz coisas tão estranhas ou exageradas? Porque tem medo de desaparecer do campo visual dos outros. Para o histriônico, ser invisível equivale a não existir. Dramatizar, fazer declarações impactantes ou confissões emocionais é a sua maneira de atrair atenção, de fazer com que alguém pare e pergunte o que está acontecendo. É possível conversar normalmente com ele? Sim, mas isso exige paciência e certa distância emocional. Em vez de reagir às palavras exageradas, é melhor focar nas emoções que estão por trás delas. Corrigir cada frase não adianta. É mais eficaz reconhecer o que ele realmente sente e tentar acalmar a tensão. Por que transforma coisas pequenas em grandes dramas? Porque precisa de intensidade. Situações normais lhe parecem silenciosas demais, sem brilho, sem vida. O drama é seu habitat natural. Permite que ele sinta que algo está acontecendo, que está vivo, que é importante. Sem essa sensação, sente vazio. São pessoas más ou tóxicas? Não. Histriônicos não querem machucar os outros. Ferem porque estão feridos por dentro. Seu comportamento pode ser difícil, mas nasce do medo de serem invisíveis e de não terem valor. Por trás da teatralidade, há uma imensa necessidade de serem vistos e amados. Não é maldade, e sim uma incapacidade de lidar com suas emoções e medos. A personalidade histriônica é uma forma de viver dominada pela necessidade de ser percebida e de gerar ressonância emocional com o ambiente. A pessoa com esse transtorno não consegue viver na sombra. Tudo o que faz, diz e sente tem um único objetivo: ser vista, admirada e amada. As emoções são barulhentas, fugazes e instáveis. O estilo de vida é sedutor, por vezes provocativo. O comportamento é carregado de teatralidade, muitas vezes exagerado. Nos relacionamentos, desperta interesse com facilidade. O encanto, a intensidade e a aparente abertura são atraentes. Mas por trás dessa fachada sedutora falta profundidade. Suas expressões são mais uma busca por reação do que uma manifestação de vivências autênticas. A verdade fica em segundo plano diante do efeito.
O importante é causar impacto, não necessariamente ser compreendido. A raiz desse estilo de vida é o medo, do desinteresse, da solidão, da perda de sentido. Para o histriônico, não ser notado representa uma ameaça existencial. Por isso, não hesita em recorrer à dramatização, à provocação ou à exageração. Cada reação do outro é, para ele, uma prova de que ainda existe. A terapia ajuda a sair dessa armadilha, aprender a expressar emoções sem manipulá-las, buscar proximidade sem sedução e construir autoestima sem depender constantemente do reflexo nos olhos alheios. Para quem convive com a pessoa, é essencial manter a calma, estabelecer limites claros e não ceder à chantagem emocional, mas também compreender que, por trás da máscara extrovertida, existe uma necessidade profunda de aceitação e amor.